prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vou gravar mais uma aula bônus, falando sobre o equilíbrio mediúnico, para o nosso estudo aqui na Escola de Médiuns. Lembrando que nós estamos estudando a obra No Invisível, de Leon Denis. E essa aula bônus é a continuação da aula anterior sobre o equilíbrio mediúnico. Vamos falar um pouco sobre as técnicas para alcançar o equilíbrio mediúnico. Só lembrando que nós estamos complementando, com a introdução do Livro dos Espíritos. Técnicas para alcançar o equilíbrio mediúnico. Autoanálise e autoconhecimento. Pratique a autoanálise regular para entender suas emoções e motivações. Ter consciência de si mesmo ajuda a distinguir entre suas próprias energias e aquelas que vêm de fora. Então, quando você começa essa autoanálise, quando você percebe essa aproximação de um espírito ao seu lado, você começa a fazer pergunta, a entender quem de fato está ali do seu lado, se é um bom espírito ou se um espírito impostor. Para isso, tem que ir em busca desse autoconhecimento. Com o autoconhecimento, você vai se conhecendo melhor, vai mergulhando lá dentro de você como se fosse uma reforma íntima. A reforma íntima, meus irmãos, ela começa no berço, Ela começa no berço. Nós, às vezes, retornamos para a pátria espiritual e não terminamos a nossa reforma íntima. Então, por isso que essa autoanálise e o autoconhecimento é fundamental. Mais um item, a meditação, para ajudar no equilíbrio mediúnico. A meditação é uma ferramenta poderosa para acalmar a mente, limpar as energias e fortalecer a conexão espiritual. Reserve um tempo diariamente para meditar. Então, tem pessoas que não têm a mente assim, educada para trabalhar, a meditação. Tem gente que não consegue meditar. Isso é normal, tá, gente? Se você estiver assistindo esse vídeo mais tarde e falar, nossa, bem que a Nancy falou que tem pessoas que não conseguem meditar. Sim, tem pessoas que não conseguem, porque a mente, ela não para. Você não consegue parar a sua mente para ouvir a voz do seu coração. Tá? Tem muita gente que tem essa dificuldade. Exercícios de respiração. E aonde eu quero chegar com esses exercícios de respiração? Veja bem, técnicas de respiração podem ajudar a centrar a mente e estabilizar as emoções, promovendo uma sensação de calma e equilíbrio. Quando a pessoa chega assim nervosa perto de você, desequilibrada, muitas vezes emocionalmente, Você diz, para, calma, respira fundo, vamos respirar. Isso acontece com a mediunidade. Então, veja bem, durante a educação da mediunidade, utilizamos a respiração pausada como meio de sentir a aproximação do espírito em nossa sintonia. Dessa forma, a aproximação e o envolvimento vão acontecendo conforme se permite. Então, veja bem, eu estou sentada nessa cadeira, Estou com as mãos aqui na mesa, meditando. Profundamente eu vou respirar. Enquanto eu vou respirando, eu vou esvaziando a minha mente daquela aflição momentânea. E se eu estiver fazendo parte de um grupo de educação da mediunidade, quanto mais eu respiro, mais eu esvazio a minha mente para ceder espaço para o espírito comunicante atuar, para que eu possa registrar os impulsos mediúnicos e a mensagem, caso seja necessária ou caso seja para ouvir uma mensagem e seja permitido pela espiritualidade. Viu aí? Então, tudo isso envolve essa questão da meditação, da respiração, de limpar a mente e de ser mais acessível, Se permita mais a esses exercícios para você se sentir bem melhor. E aí vem a proteção energética. Tudo isso, gente, nós estamos falando aqui de equilíbrio mediúnico. Aprender a se proteger energeticamente é crucial para evitar a influência de energias externas. Tente visualizar uma luz protetora ao seu redor antes de iniciar qualquer atividade mediúnica. A oração é o meio dessa conexão entre os espíritos protetores.
Se você for participar amanhã de um grupo de trabalhadores numa casa espírita, ou que seja para estudar, ou que seja para praticar a mediunidade, antes de sair de casa, você já se prepara com a mente ligada na espiritualidade, buscando essa conexão com os benfeitores, em prece, pedindo a proteção deles, porque quando você chegar lá, você já vai chegar pronta. Mas, quando você chegar lá, preparado para sentar na mesa, não dê passividade de imediato. Não. Espera a prece, espera a leitura do livro que geralmente ou é dos espíritos, ou é do evangelho, ou é do livro dos médiuns. Sempre tem um livro de estudo antes das comunicações práticas, antes do trabalho prático. Então, não esqueça, não seja apressado, tá? Tenha, de fato, essa educação mediúnica. É para isso que existe a educação da mediunidade, porque a gente precisa educar a mente para transmitir aquilo que você vai receber naquele momento que você estiver pronto, preparado, né? Lá na casa espírita, na hora que você estiver praticando. Você tem que aguardar esse momento. Então, o médium, quando ele senta na mesa, que ele já começa a dar passividade, que ele já não consegue segurar as passividades, é porque ele está em desequilíbrio. Ele precisa aprender a educar a mediunidade dele, certo? E aqui, voltando à nossa obra, né, o Livro dos Espíritos, no item 7, ele diz o seguinte: ocupa-te com zelo. Olha o que a espiritualidade traz para Allan Kardec, né? É como se ele estivesse falando assim para um filho, para um irmão. Da mesma maneira, é quando você estiver ouvindo. É um conselho que a espiritualidade está transmitindo para vocês. Ocupa-te com zelo, perseverança no trabalho, que empreendeste com a nossa cooperação. Tá vendo? Perseverança no trabalho que empreendeste, mas desde que ele entenda que ali tem a proteção da espiritualidade. Porque esse trabalho é nosso. Você é apenas um instrumento, você foi uma pessoa escolhida para fazer esse trabalho. Você foi chamado, escolhido para esse trabalho. Tenha em mente e esteja ciente que você é apenas um instrumento. Então, por isso, muitas pessoas não entendem. Falam, o meu mentor fulano de tal. Sim, ele é seu mentor, seu orientador espiritual, mas ele não é a sua propriedade. Entendeu? Nele pusemos, ou seja, no livro, né, nas comunicações, no trabalho, pusemos a base do novo edifício e deve um dia reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade. Então, à medida que eu vou lendo, eu vou aperfeiçoando o meu conhecimento e a espiritualidade está falando, olha, esse trabalho é nosso. Seja apenas um bom instrumento. Tudo o que você precisar, você vai receber. Desde que seja para servir a caridade. Viu aí? Então, vamos continuar. No item 8, veja a beleza da espiritualidade. Estaremos contigo. Não se preocupe. Não se preocupe, viu aí? Estaremos contigo todas as vezes que o pedires e para te ajudar em todos os outros trabalhos. Então, por isso, é importante, quando você começar a estudar na sua casa, convidar o Mestre Jesus e a espiritualidade. Vai implantar o Evangelho no lar? Convida o Mestre Jesus e a espiritualidade superior. Vai realizar o culto cristão no lar? Convide o Mestre Jesus e a espiritualidade. Viu aí? Então, continuando, ele diz o seguinte: estaremos contigo todas as vezes que pedires e para te ajudar em todos os outros trabalhos. Porque isso é somente uma parte da missão que te foi confiada e que já te foi revelada por um de nós. Viu aí? Quantas pessoas no planeta Terra têm conhecimento do seu mentor, têm conhecimento do trabalho que veio realizar na Terra desde sempre. Mas tem outras pessoas que talvez não tiveram esse merecimento. Não teve esse merecimento como o Chico Xavier, que com 5 anos de idade, ele recebe ali a mãe dele, e que também foi uma das primeiras a enviar mensagens, como está lá no livro Carta de uma Morta, de Maria João de Deus.
Depois veio Emmanuel, convidando para escrever livro, entendeu? A exemplo de Paulo e Estevão, que está até ali atrás de mim, ó. Vocês estão vendo lá? Está ali, ó, Paulo e Estevão. Então, meus irmãos, tem pessoas que não sabem o nome do seu mentor e não precisa saber. Na hora certa, ele vai se manifestar. Não tenha pressa. Continuando, ele diz assim: entre os ensinamentos, gente, isso está no Livro dos Espíritos. Entre os ensinamentos que te são dados, há alguns que deves guardar somente para ti, até nova ordem. Viu aí? Então, quantos segredos Chico Xavier guardou para ele mesmo e só foi revelado posteriormente? Não sei quantos anos para frente, depois que ele tinha feito um longo trabalho. Aí ele vai lá e diz: olha, essa mensagem, quando eu recebi esse comunicado, faz mais de 20 anos. E para ele era como se tivesse recebido naquela semana. Para mim, né, que tenho pressa e que sou ansiosa, Deus me livre que eu não ia guardar. Mas com o aperfeiçoamento do seu conhecimento, você entende a hora certa de transmitir para as pessoas aquele recado que você recebeu. Às vezes, uma mensagem que você psicografou aqui, estudando com os mensageiros de Deus, você escreveu, às vezes você não fez nem a pontuação correta, já quer publicar na internet, porque você quer mostrar para as pessoas que você também escreve. Não precisa ter pressa. Continuando, ele diz: nós vamos te indicar quando o momento de publicá-los tiver chegado. Então, aqui ele estava falando, junta todas aquelas mensagens, Kardec, que no momento oportuno nós iremos reunir toda a equipe espiritual e estaremos aqui ao seu lado para falar. Chegou a hora de publicar aquele livro X. Da mesma maneira acontece comigo. Eu escrevo um livro, tem livro que eu escrevi há mais de 10 anos, tá tudo guardado. Um dia a espiritualidade vai chegar e dizer: olha, tá na hora de juntar tudo, como aconteceu com outros que eu já publiquei. Aí ele chega e diz: nossa, tá na hora de preparar esses livros aqui pra gente publicar eles. Que o interesse da espiritualidade, gente, é divulgar esse material que a gente recebe de lá para cá. Não é para adquirir recursos, né? Porque é tão pouco, não dá para adquirir, porque é uma publicação independente, né? E a gente não tem tanto recurso assim. Então, é só mesmo a título de divulgação do espiritismo, divulgação das mensagens dos espíritos, tá? E aqui ele diz: publicá-los tiver chegado. Enquanto esperas, veja bem, enquanto esperas, examina-os e medite sobre elas, para estares pronto enquanto dissermos. Então, o que vai fazer? Leia, releia, revise, analise, mensagem por mensagem. Vale a pena? São essas aqui mesmo que é para publicar? A espiritualidade está ali para dizer sim ou não. Então, veja bem que, além de Kardec, né, a gente está falando aqui de Allan Kardec, mas nós vamos falar de outras pessoas. Né? Eu tenho a minha experiência. Eu escrevo muitas mensagens, muitas obras, né? E chega um momento que a espiritualidade, olha, a gente vai passar 6 meses preparando essas obras. Vamos suspender as cartas, as mensagens, né? Os vídeos, para fazer esse trabalho, porque a gente precisa focar, tá, gente? Se você não focar naquilo que você quer evoluir, aquilo que você quer aperfeiçoar, você não vai conseguir. Continuando, nós paramos aqui na proteção energética, no equilíbrio mediúnico, né? Porque eu estou, né, conciliando aqui com trechos da introdução do Livro dos Espíritos, que é o maior ensinamento que nós temos dentro da doutrina espírita. E é o livro indicado para você ser esclarecido, educar sua mediunidade e aperfeiçoar os seus conhecimentos. Porque cada vez que você vai lendo, você vai interpretando de uma maneira diferente. Ou seja, mais evoluído, mais instruído, menos vulnerável ao desequilíbrio mediúnico.
E aqui temos o próximo item, manutenção da saúde física. Pratique atividades físicas, mantenha uma alimentação saudável e durma bem. Então, aqui, nessa questão de manter uma alimentação saudável, né? Tem pessoas que não têm problema com essa questão da alimentação, né? Com as atividades físicas, tem pessoas que não têm condições de ir numa academia, mas façam uma caminhada. Nos aparelhos na cidade tem muitos postos comunitários tem academias comunitárias. Então, dá para fazer, dá para conciliar. Agora, a questão de dormir bem, tem médiuns que dormem pouco, né? Gente, isso faz parte das provações e das expiações, tá? Faz parte. Mas, se eu não estou dormindo bem, se eu não estou conseguindo dormir direito, todos os dias, ou é somente quando antecede o dia de trabalhar na casa espírita? Tem que ver isso aí também, tá? Será se eu não estou trabalhando muito em outros lugares, em outros ambientes, né, espiritualmente, e estou ficando esgotada e não estou conseguindo dormir? Então tem que ver isso também, né? Porque às vezes a gente diz assim, olha, eu dou conta de trabalhar segunda, quarta e sexta na casa espírita. Mas daí tem o meu trabalho da residência, tem a família, tem o trabalho material. Será que eu vou dar conta? E aí eu fico esgotadíssima, porque a energia que eu vou deixar lá, né, que eu vou gastar lá naquele ambiente, eu vou chegar em casa, apesar da espiritualidade, né, repor, mas talvez eu não esteja em condições de trabalhar dessa maneira, né? Então, por isso também interfere no seu sono físico, certo? A saúde física impacta diretamente a capacidade mediúnica. Você poderá não produzir, né, da forma que você vinha produzindo anteriormente. Isso pode dar uma podada aí no seu trabalho e você não se sentir bem. E às vezes aquela casa espírita, aquele grupo que você frequenta, começa a perceber que você já não está doando como doava antes, né? Então, trabalhando uma vez por semana é suficiente para você se preparar melhor, produzir um trabalho melhor, né? E transmitir as mensagens de forma coerente, ser mais participativo, mais dedicado. Porque quando você trabalha 3, 4 vezes na semana, você não dá conta, tá, gente? Eu já passei por essa experiência e não deu certo. Mas se você faz e dá certo e gosta, isso vai de cada um, tá? Muitos médios enfrentam problemas de insônia, o que pode prejudicar o desempenho de suas atividades. Portanto, é importante agir com prudência e não ultrapassar os limites para preservar sua saúde espiritual. Um trabalhador inquieto, no dia da reunião, não conseguirá produzir os resultados desejados. E aí você fica frustrado. Essa frustração, ela implica, né, na sua produção de trabalho naquele ambiente. E muitas vezes, né, você é chamado a atenção, até mesmo pelo seu dirigente, você também não vai gostar, né? E aqui, no próximo item, a limpeza energética, né? Como nós estamos falando aqui de espiritismo e de espiritualismo, né? Isso está inserido no espiritualismo. Limpeza energética. Realize limpezas energéticas regularmente, utilizando passes magnéticos, principalmente de palestras para aprimorar seus conhecimentos. E, se necessário, tome banhos de ervas ou aplique técnicas como o reiki para remover energias negativas. Gente, o reiki que eu conheço é aquele que você deita e que aquela pessoa que foi preparada, que foi canalizada aquelas energias do reiki para transmitir para você, ele não precisa conversar. Simplesmente aquelas mãos tocando naqueles pontos principais, porque ele está ali também sendo auxiliado pelo seu mentor espiritual, pelo seu orientador espiritual. Então ele não precisa estar conversando com a pessoa. Ele vai colocar uma musiquinha ambiente, né? Aquela musiquinha você vai observar o quanto aquela música é importante, né? Para melhorar um pouco, né? A sintonia que você está, né? Trabalhando junto com aquela pessoa. Porque quando ela deita ali, que ela ouve aquela musiquinha de fundo, ela esquece do mundo lá fora para que ela possa ser mais receptiva àquele tratamento que você está transmitindo para ela, para que ela receba de uma forma completa. Então,
Temos aí também, né, caso você não queira ir numa sessão de reiki, né, tomar uns banhos, né? Então, os banhos, né, de acordo com o que você recebeu lá na casa espírita, né, transmitido por um irmão que lhe deseja o bem, olha, toma uns banhos das ervas, assim assado. A gente não vai dizer aqui que ervas são boas, né, mas tem tantas ervas, né, que você pode tomar um banho que vai melhorar a sua energia, até mesmo a sua respiração, você vai sentir melhor e vai dormir melhor também. E aqui vem o estudo e o aprendizado, que é fundamental para o equilíbrio mediúnico, né? Busque sempre aprender mais sobre mediunidade, espiritualidade e autoconhecimento. O conhecimento é uma ferramenta essencial para o equilíbrio. As obras básicas do Espiritismo nos proporcionam o conhecimento necessário para o equilíbrio mediúnico. Dessa maneira, garantimos nosso autoconhecimento, auxiliados pelos nossos orientadores espirituais. Então, você só vai desequilibrar mediunicamente se você estiver desatento aos sinais que chegarem na sua mente. Se você ceder espaço para os espíritos brincalhões, que eles estão ali do seu lado o tempo todo, aguardando uma minúscula oportunidade. Você cedeu aquela oportunidade, ele já está ali do seu lado. Mas o seu mentor espiritual, o seu orientador, ele nada vai poder fazer porque você tem o livre-arbítrio, você se permitiu, entendeu? Então, nessa hora, é fundamental que você observe, né? Observe essas atitudes, esse comportamento, né? Tá desequilibrado, muitas vezes, esse desequilíbrio partiu daquela mensagem que você ouviu e você não gostou, né? E aí, qual é o próximo passo? Desequilibrar emocionalmente, né? Então, quando você desequilibra emocionalmente, chama a atenção da família, chama a atenção dos amigos, porque por qualquer motivo, qualquer coisa simples, você já está chorando, certo? Continuando aqui, né, sobre o estudo sistematizado, ele fala aqui da prática regular, né? Dedique-se a práticas mediúnicas em ambientes controlados e sob supervisão adequada, sempre que possível para adquirir experiência de forma segura e equilibrada. É importante respeitar os horários estabelecidos, evitando assim desgastes, especialmente no que diz respeito ao emocional, que pode interferir em sua nobre tarefa de servir com amor e humildade. O caminho para o equilíbrio mediúnico é contínuo e exige dedicação. Com paciência e prática, é possível não apenas desenvolver suas habilidades mediúnicas, mas também viver de forma mais harmoniosa e plena. Então, aqui eu vou destacar alguns pontos. Dedicar as prática mediúnica em ambientes controlados e sob supervisão adequada. Uma casa que tenha responsabilidade, que tenha horários para iniciar e para encerrar. Como assim, né? Se eu chego lá 8 horas da manhã e saio 8 horas da noite. Não. Calma, tenha paciência, reveja. A prática mediúnica está lá no livro dos médiuns. É 1h30 de prática mediúnica. Agora, se você está praticando o espiritualismo, está numa casa de umbanda, né, num terreiro, numa casa de umbanda, ou participando de um trabalho de assistência espiritual, onde o atendimento é nas macas, aí ele se estende realmente. Porque cada atendimento dura mais ou menos 1 hora. Né? E se você for atender mais de uma pessoa, né, você precisa dessa preparação prévia para esse desgaste energético que você vai transmitir. Digamos que seja de 9 às 13. São 4 horas, mas você não vai trabalhar sozinho. Você trabalha sempre acompanhado de outras pessoas. Então, a casa espírita, ela tem que ter horário, né? Ela tem que ter o horário para começar e para encerrar. Se não tiver esse horário para começar e encerrar, fica bem difícil você adquirir, né, esse equilíbrio mediúnico que a gente vem falando aqui.
Porque a tendência é que você mais tarde venha se desequilibrar por conta do desgaste energético que você está doando além daquilo que você tem condições. Entendeu? Então tem que ter esse cuidado, né? Essa dificuldade que todas as pessoas encontram pelo caminho. Mas veja bem o que diz aqui o Livro dos Espíritos. Lembrando que eu tirei algumas partes da introdução bem no começo, tá, gente? No item 12 ele diz: a vaidade de alguns homens que acreditam saber tudo e querem explicar tudo à sua maneira, fará surgir opiniões divergentes. Segundo o grande princípio de Jesus, vão se irmanar num mesmo sentimento de amor ao bem. Então, veja bem. Eu conheci algumas pessoas que lia o Livro dos Espíritos e questionava. Lia os livros psicografados por Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Ah, Nancy, eu não acredito. Como é que ele escreveu esse negócio aqui? Então, no momento que você vá educar a sua mediunidade para ser, digamos, um médio psicógrafo, você não vai escrever o que você deseja, vai escrever o que o Espírito está ditando. Então, é nessa hora que você entra em divergência com o Espírito que está ditando aquela mensagem e vai querer substituir pelas suas palavras. E não é bem assim. Por que muitos médiuns deixam de praticar a mediunidade? Por quê? Porque ele não quer ser um instrumento, ele quer ser o dono da verdade de transmitir aquelas palavras. E não é isso. Você é um instrumento. Um facilitador de conhecimento entre a terra e o céu. Você foi preparado por meio dessas vibrações entre o espírito comunicante e a sua mente. Para você transmitir esses recados por muito tempo, já há muito tempo com esse mentor, houve ali uma sintonia prévia durante muito tempo. Não começou ontem, nem hoje. Isso já vem de muito tempo, a espiritualidade lhe preparando. Porém, no dia programado, ia ser dito para você, ia ser esclarecido. Entendeu? Veja bem, a vaidade de alguns homens. Tudo isso está atrelado à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo. Então tem que ter muito cuidado. Continuando, é com perseverança que chegarás a recolher o fruto de teus trabalhos. Você não vai plantar hoje e colher amanhã. Você vai preparar a terra, vai semear ali uma semente de boa qualidade, vai regar todos os dias. Nasceu aquelas ervas daninhas, você vai capinar e vai observar o crescimento daquela árvore. Mais tarde ela vai florir, começa a dar os primeiros frutos e pode demorar um bocadinho, né, Viu? Essa demora serve para você refletir. É como a mediunidade. É com perseverança que chegarás a recolher o fruto de teus trabalhos. Não te inquietes, portanto, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus semearão no teu caminho, porque vai acontecer. Os obstáculos, os espinhos, as dificuldades, o julgamento, a falta de aceitação. Tudo isso vai acontecer aí, ó, no meio do caminho que você vai percorrendo, tá? Conserva a confiança. Com a confiança chegarás ao objetivo e merecerás ser sempre ajudado. Nós estamos numa época de Olimpíadas, não é verdade? Agora há pouco, o Brasil conquistou a primeira medalha de ouro por meio de uma judoca. Por meio de uma mulher, uma judoca. Hoje é 2 de agosto de 2024. A primeira medalha das Olimpíadas de Paris brasileira veio por meio do judô, uma judoca. Então, veja bem. Quanto tempo ela exercitou aqueles passos para derrotar os demais que estavam ao lado dela. O segundo e o terceiro lugar. Todos três, foi um pódio inédito. Aqueles 3 pódios, né? Foi derrotado
pela moça, pela judoca, né? Que ganhou o primeiro ouro para o Brasil nas Olimpíadas de Paris. Então, como ela disse, eu já vinha trabalhando esses passos, mentalizando aquilo que eu iria fazer, porque eu estava em busca de uma medalha. E no momento que o hino nacional sobe aquela bandeira linda, as lágrimas dela vêm ao rosto e diz: mãe, pai, eu consegui. Essa mensagem é para a vovó, que desencarnou há 2 meses. Eu era o xodó da vovó. Viu aí, gente? Então, essa plantação, como ele diz aqui, ó, não te inquietes, portanto, com os espinhos e as pedras, porque elas vão surgir todos os dias da nossa vida. Que os incrédulos ou os maus semearão no teu caminho. Conserva a confiança, com a confiança chegarás ao objetivo e merecerás ser sempre ajudado. Então, confie na espiritualidade. Confie nesse benfeitor amigo que está aí do seu lado. Nesse irmão amigo que não lhe abandona. Porém, não interfere nas suas escolhas. Continuando aqui, quais são os perigos enfrentados pelos médiuns em desequilíbrio? Veja bem, agora nós vamos entrar no desequilíbrio. Exaustão energética. Quando os médiuns não conseguem se desconectar das energias que recebem durante a mediunidade, podem se sentir drenados e exaustos, tanto física quanto emocionalmente. Essa exaustão pode levar a um estado de vulnerabilidade. Ao iniciar o trabalho mediúnico, é comum não conseguir manter a passividade, especialmente em ambientes inadequados. Essa falta de controle pode levar a desconfortos pessoais e também perturbar outras pessoas ao seu redor. Sabe aquela pessoa que muitas vezes eu recebo muita mensagem de pessoas: nossa, Nancy, fulano estava não sei onde, começou a passar mal da passividade e ninguém sabia dar conta daquilo, ninguém sabia ajudar e eu estava de longe, comecei a fazer uma prece, comecei a orar o Pai Nosso, sim, ajuda. Mas veja bem, se isso aconteceu, falta de estudo, falta de equilíbrio mediúnico, né? E nós temos aqui na palma da nossa mão tanto conhecimento justamente para esses momentos. Contaminação energética. A falta de desligamento pode resultar em uma maior susceptibilidade a energias negativas ou influências espirituais indesejadas. Isso pode causar perturbações e desarmonias na vida do médium. Então, essa contaminação energética também, gente, pode acontecer quando você, digamos, deixou a casa espírita. E nem despediu das pessoas, não agradeceu a espiritualidade, e saiu dali com aquele monte de energia também que ela te acompanhou. Por quê? Porque você, né, foi imprudente. Foi uma pessoa que não agiu de boa fé naquele momento. Então, o trabalho está encerrado? Vamos agradecer a Deus. Obrigado, meus irmãos, obrigado a Jesus por esse trabalho. E muitas vezes você acha que é dona de seu corpo, dona de tudo, e não está conseguindo domar essas más inclinações que está surgindo ali por meio desses espíritos, né? Então, surge aí o desequilíbrio psicológico. A interferência de espíritos ou energias malignas pode afetar a saúde mental do médium, levando a estados de ansiedade, depressão ou confusão. Aí começa aquela confusão, tá, gente? Eu não sei se é coisa da minha cabeça, eu não sei se eu tô ouvindo direito, eu tô ouvindo muita coisa, onde eu estou parece que minha mente abriu. Falta de equilíbrio mediúnico, falta de estudo, de aperfeiçoamento naquilo que você precisa, tá? Dificuldades em relacionamento, tudo isso afeta, tá, gente? O desequilíbrio mediúnico afeta tudo isso. A incapacidade de se desligar do trabalho mediúnico pode se fazer com que o médium se isole ou tenha dificuldade em manter relacionamentos saudáveis, já que pode estar excessivamente focado em seu trabalho espiritual. Ele não para, porque ele mesmo fica atraindo para sua mente aquele espírito. Então, tem pessoas que a gente conversa com ela, parece que ela já está ali, tipo assim, tomada por aquele espírito. Por quê? Porque
esses médiuns, eles têm a mediunidade de efeitos físicos. Então, você percebe no rosto dele a transfiguração. Isso acontece pela fala, pelo olhar, né? Pela afeição, né? Você percebe logo, nossa, aquela pessoa que eu conversei com ela, parece que ele está constantemente incorporado, parece que ele está ali o tempo todo, aquele espírito está tomando conta dele, né? E isso acontece muito, eu conheci muitas pessoas assim, tá? Pessoas que eu chegava no trabalho, né, para o trabalho mediúnico, e quando isso acontecia com uma pessoa lá, que eu não vou falar o nome, então essa pessoa, quando chegava lá na mesa, a gente já percebia, ela já estava tomada pelo espírito antes mesmo de começar, né, as leituras, né? Então, aquele desequilíbrio mediúnico, gente, ele é nítido, mas a pessoa que está passando por esse momento, ele não percebe. Também são poucos que aceitam ajuda, tá? Comprometimento da intuição. Veja que o desequilíbrio mediúnico, ele interfere no psicológico, nos relacionamentos e na intuição. A conexão contínua e incontrolada com planos espirituais pode levar a um comprometimento da clareza intuitiva do médium, dificultando discernir informações verdadeiras de manipulações espirituais. Então, a todo momento, a minha mente, ela procura esse espírito. E um benfeitor, ele não está à sua disposição todo momento que você precisa. Quando você deseja, para vir tirar dúvida com você com frivolidades, não. Mas aquele espírito impostor, né, de ordem inferior, que quer interferir na sua mente, ele está ali o tempo todo para responder suas perguntas, para trazer as informações que você deseja, e você não sabe se aquilo é certo ou não. De certo que para você tá tudo beleza, tudo certo. Mas, na verdade, quem está ali observando o seu desequilíbrio está tentando te ajudar, só que você também não aceita. E aqui, ó, esses problemas vai chegar à sua saúde. Problemas de saúde, a exaustão energética e os desequilíbrios emocionais podem resultar em problemas físicos, como doenças autoimunes, alterações do sono ou outros problemas de saúde. Quantos médios a gente não encontra pelo caminho com doença, com problema, com isso, com aquilo, entendeu? De centro espírita em centro espírita. Você vai em um, encontra ele, você vai no outro, encontra o outro, você vai no outro, encontra o outro. Você vai pessoas que viajam distantes para fazer tratamento. É isso daí que acontece. O desequilíbrio mediúnico. Problema de saúde, dificuldade de concentração e foco. Essa pessoa, ela não consegue mais concentrar e manter o foco. Por quê? Porque aquele próprio espírito que está usando a sua mente, ele não se permite sair dali. Por quê? Porque se você for concentrar, você vai ouvi-lo. Então, ele interfere na sua mente, não deixa você concentrar, não deixa você focar no trabalho. E você fica vulnerável a essas energias que estão chegando. Dificuldade de concentração e foco. A constante conexão pode provocar distrações e dificuldades em tarefas cotidianas, comprometendo a produtividade e o desempenho. Então, veja bem. Continuando, veja o que o desequilíbrio faz. A desorientação espiritual. Gente, eu já vi muito isso. Muito. Quando os médios não conseguem se desligar adequadamente, podem perder o rumo em sua espiritualidade, confundindo os objetivos e propósito do trabalho mediúnico. Veja bem, tem pessoas que saem daquele trabalho mediúnico e não se desliga de lá. Porque ele vai puxando, ele vai atraindo para sua mente, ele quer que aqueles espíritos continuem lá com ele. E aí ele chama alguém lá na sua casa, senta na mesa e começa a dar passividade e passar orientação. Vai na casa de outra pessoa, começa... Não, gente, tem que ter muito cuidado com isso. E aqui... Rupturas de laços espirituais. Esse é o último item, né, dessa parte do desequilíbrio mediúnico. A falta de cuidado e controle no contato espiritual pode levar a uma erosão dos laços positivos que o médium tem com suas guias protetores, deixando-o vulnerável para mediar esses perigos e suas consequências. É fundamental que os médiuns adotem práticas rigorosas de autocuidado, estabelecimento de limites e técnicas de desconexão,
após as atividades mediúnicas. Além disso, buscar apoio em grupos de estudo, terapia ou orientação espiritual pode ser extremamente benéfico. Então, essa vulnerabilidade que você está se permitindo a esse tipo de trabalho, talvez você não esteja percebendo o seu nível de conhecimento para conduzir e conter essas comunicações que estão chegando. Porque viu, gente? Se você abrir a sua mente para esse tipo de comunicação, você não vai dar conta. Não vai dar conta. A exemplo, nós temos aí várias casas espíritas, vários templos, né? Principalmente o pessoal da Umbanda, os espiritualistas. Tem pessoas que ficam incorporadas o dia todo trabalhando. Entendeu? O dia todo trabalhando. Então, não é bom. Não é bom. Por quê? Porque no momento que ele for convocado para trabalhar lá naquele ambiente, que ele sempre trabalhou, que ele sempre serviu, ele não vai desempenhar o trabalho que ele gostaria mais, como fazia antes. Essas infiltrações, gente, também chegam como teste para o médium, para testar, como foi falado aqui antes, né? Testar o orgulho, a vaidade, a vontade de trazer essas informações desses espíritos benfeitores. Gente, com o tempo, você trabalhando com amor, com humildade, sendo perseverante, aperfeiçoando seus conhecimentos, a própria espiritualidade, ela vai observando a sua dedicação, o seu interesse, o seu esforço e vai buscando a sua mente. É tanto que os médiuns, quando eles estão prontos, quando eles se preparam, eles começam a transmitir mensagens de espíritos diversos. Por quê? Porque a sua mente está preparada. O conteúdo que eles precisam, que eles desejam, o médium possui. Né? Então, ele não encontra nenhuma dificuldade em transmitir esse recado, porque o médium também está receptivo. E aqui, para encerrar o nosso vídeo de hoje, vamos terminar com essa mensagem aqui do Livro dos Espíritos, que é o último item que eu deixei, né? Lembra-te que os bons espíritos somente assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e repudiam tudo aquilo que procura no caminho do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Eles se distanciam dos orgulhosos e ambiciosos. Entre o homem e Deus, são um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir do cego para fazer compreender a luz. Então, veja bem, se você está aí educando a sua mediunidade, sendo preparado para servir a caridade, né, e desvia da função para ganhar dinheiro, para fazer outros trabalhos, para se enaltecer, com orgulho, com vaidade, a espiritualidade superior, ela se afasta de você imediatamente. Então, meus irmãos, para encerrar o nosso vídeo, eu gostaria de deixar aqui, né, a nossa escola de médiuns, né, para que você possa participar conosco das aulas online. Basta seguir os nossos canais digitais, né? Na descrição desse vídeo eu sempre deixo os nossos links de canal, os canais de apoio, o link dos canais de apoio, onde você pode nos seguir, enviar mensagens, tá? Para que a gente possa entender, né, aquilo que a gente está postando aqui, que você está buscando. Entendeu o que você está buscando? Então, deixa o seu like, deixa a sua mensagem. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. E até o próximo vídeo.